Olá, amigos. Eu tô aproveitando aqui o momento, né? Gravei esse FAQ de manhã. Eu não sei se a voz vai ficar boa. Eu gravei exatamente o que eu vou tentar repetir agora pela manhã cedo com o cabelo todo bagunçado, como eu faço de vez em quando. E perdi totalmente, né? Então eu tô no momento aqui que eu vim levar a esposa na faculdade, tô esperando, né? E achei esse momentinho, botei a musiquinha aqui no fundo, que é a música do FAQ, vocês estão ouvindo aí também. Nem botei início hoje, justamente porque já tem musiquinha, ó. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui a gente viaja além da maionese astral. Nós vamos profundamente naquilo que nem nós sabemos direito o que é. E aí chegamos lá, vamos lá. Brincando, sempre bem-humorado, né? Se apagar a luz aqui não tem problema, fica no escuro, mas eu acendo de novo. É o seguinte, eu tô no carro, tá parado, vocês pensarem que eu sou barbeiro. Vamos falar hoje sobre fé. Mas eu queria que a gente levasse esse bate-papo para um lado bem suave, bem alegre, um lado liberto de conceitos, de travas, de preconceito, de retorno. Eu convido você a entrar nesse bate-papo, apesar de você não estar aqui comigo, né? Você que está ouvindo aí, está sentado, ouvindo, sentado, a debater comigo, a escrever um comentário, seja educado, não precisa ser paulada, dar soco no murro no olho do comentário, não. Adicione, sabe? Mas não só aquela sua visão, a forma como você enxerga, que é legal, mas a forma como você está aberto a ver. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Abrindo a lucidez, tentando, né? Vamos lá. Para começar, nós temos uma questão mandada pelo Argoribaldo. O nome dele é diferente. Argoribaldo. Ele fala que ele queria propor um tema que é a fé nos dias de hoje. Eu vou aprofundar um pouco mais esse negócio da fé. A forma como nós enxergamos isso. Ele diz que hoje em dia se depara com muitas pessoas religiosas que dizem ter uma fé inabalável e que sempre usando os bordões graças a Deus, se Deus quiser, aleluia, amém, Senhor, tal, oh, glória, Pai. Porém, sem preconceito, tô em meio dele aqui. Porém, na prática, não é o que se vê. Por onde ando, vejo pessoas com esse perfil que vivem presas ao medo da morte, de doenças, violência, medo de investir em um negócio próprio, medo de mudar de vida, medo de sair do emprego medíocre, medo de fazer o que realmente gosta. Essas coisas vêm me chamando a atenção, porém o que me fez refletir sobre isso, que foi o caso de um casal de amigos evangélicos muito devotos, que se declaram a favor da pena de morte. E eu fiquei me questionando porque eles não confiavam na justiça divina. É um bom questionamento. Eu vou chegar lá. Será que estamos vivendo uma época que a fé é enlatada e politicamente correta? Como uma espécie de status social onde ninguém se arrisca em nada que acredita? Argoribaldo mandou uma excelente questão. Deixa eu botar aqui que vai acabar a musiquinha. Deixa eu botar aqui de novo para repetir. Eu vou ficar repetindo essa mesma música, que essa música a gente pode usar ela à vontade e não dá problema com direito autoral e tal, e de vez em quando bloqueia um vídeo da gente aí porque a gente põe música que não é nossa. A questão não é nem só uma questão de retorno que não tem, sabe? A questão principal é a preocupação somente com não bloquearem nossos vídeos, não deletarem sem aviso prévio, como já aconteceu. Você fica lá numa lista negra, vai entrando, vai descer na lista, aí de acordo com mais quantidade de vídeos ruins, você vai entrando numa lista até que eles deletam o seu vídeo. E deletam mesmo, certo? Sem aviso prévio. E vai tudo embora, então tem um cuidado com isso. Seguinte, sobre fé, a questão dele aqui, que ele botou várias coisas interessantes aqui. Ele fala que ele botou na mesa principalmente o fato de pessoas que se dizem religiosas não conseguirem ter exatamente aquela fé que se espera, aquela forma que... Tudo é um molde, Argoribaldo. Eu vejo assim, tudo é um molde. Olha, estou expressando ideias minhas de uma forma mais liberta possível, tentando enxergar outros lados. E eu venho estudando isso desde menino, principalmente em grupos de estudo, no Grivex, e sozinho mesmo lendo, saindo do corpo, e sem só o fato de sair do corpo sempre abriu mais a mente, porque eu sempre via a coisa mais simples, mas isso não quer dizer que seja dono da verdade, nem eu e nem ninguém. Vamos lá. Tivemos recentemente, para botar logo na mesa um outro assunto dentro do seu aí, Argoribaldo, o No Fantástico, esse domingo passado agora, hoje é dia 10
de dezembro de 2013. Agora, no domingo passado, hoje é terça, 4, dia 8, acho que foi, né? Foi dia 8. O padre Marcelo Rossi com depressão. Ele estava com depressão. Uma depressão forte, que ficou implícita ali nos questionamentos dele, nas colocações dele. Ficou claro que não era só aquilo que ele falou. Que ele soltou umas indiretas sutis, mas que eu entendi. Primeiro que ele estava muito gordo, segundo ele falou, né? E entrou na dieta do tal do alface, que ele comia só hambúrguer de manhã, hambúrguer no almoço e alface. Uma coisa assim. Alface é hambúrguer e a carne só, né? É só a carne. Quer dizer, era um contrassenso também. O cara, né? Mas vamos lá. Carne e alface. Mas besteira, sem julgar. Aí ele entrou na depressão. E ele também falou que é muito fanatismo. Ele reclamou do fanatismo das pessoas. Cara, eu fiquei meditando sobre aquilo que ele falou. E mais do que isso, o cara, ele é um fenômeno de vendas. As pessoas seguem ele. Os livros dele são muito vendidos, são top de vendas. Os CDs dele vendem muito. E as pessoas compram pouco CD pirata para não ir para o inferno, mas tudo bem. Vendem muito. Só que ele não pode usufruir disso. Ele não pode fazer uso, digamos assim, do recurso que ele conquista, porque por ser um padre, e mais do que não poder fazer uso, ele perdeu a privacidade e a simplicidade que um padre pode ter de simplesmente atravessar a sua rua e comprar uma fruta na venda. Ele não consegue, ele reclamou disso na entrevista, que ele não consegue ir na esquina, que não consegue mais, não tem privacidade e tal, não tem, tá? E ainda convive o empresário dele, eu estava lendo tal, os caras que cuidam da campanha são ricos. A gravadora dele, o gravador também tem condição. Ele divide o palco, às vezes fazendo show com artistas famosos, com pessoas que ostentam não só beleza, aparência, como riquezas, né? E a própria fama, o que ela não faz com a consciência da gente, né? Eu acho que poucas pessoas conseguem dar show nesse palco aí de equilíbrio, de ego inflado em relação a muita gente. A gente com o tempo... E misturou isso tudo, você percebeu que parece que criou um tipo de um vazio. E mais do que isso, o moralismo das pessoas em cobrarem dele uma ação perfeita. Ele ainda tinha... Além disso tudo, ele não podia. Porque tudo que ele fizesse errado, ou tudo que ele fizer de errado, vai servir para que as pessoas apontem, não, pô, um padre, já pensou, ele aparece de carro importado? E eu digo mais, aquilo que ele conquistou ali, já voltando ao tema de fé, foi fruto dele. Ele é carismático. Ele pode ter usado a igreja tal como patamar para isso, mas ele é muito bom. Senão outros padres que são bons estariam do que o cara tem uma boa aparência, tal, isso também conta, enfim, não é à toa que ele emagreceu. Mas voltando ao tema de fé, adicionando o exemplo do padre Marcelo Rossi na conversa. Nada contra ele, viu? Eu vou ter que desligar isso aí, para economizar a bateria, daqui a pouco eu não ligo mais, não vou embora. Eu tô usando duas câmeras para gravar, que eu não sei se vai dar problema na voz, então eu olho para lá, olho para cá, às vezes se eu estiver olhando um pouquinho pro lado, não é que eu tô zaroio não, viu? Porque eu posso ter usado uma câmera ou outra aí. Porque deu problema hoje e eu não quero fazer de novo, sabe? A fé. Eu vejo a fé hoje, a nossa fé social, como moldes de sistemas, instituições como a igreja e tantas outras, usadas para manipular a sociedade. Mas, além do ser humano manipular o outro, que é verdade, né? Um exemplo disso é que a Igreja Católica Romana, ela matava em nome de Deus, queimava vivo, né? Quando não ficava lá maltratando o cara, até o cara confessar que para morrer logo, né? E matava, ficava torturando até que o cara confessasse e matasse ele para fazer. Tanto que ela pediu desculpa, e a igreja, tanto poder, que eu vou falar disso já, que eles têm a Igreja Católica, a única religião do mundo que tem um país, um dinheiro próprio, regras próprias, leis próprias, enfim. Mas, e toda a sua, o poder de um país, né?
O sentido da fé que nós temos hoje, ele vem pelo fato das respostas que nós não temos. Eu tô aqui agora, eu não sei se eu vou chegar em casa vivo, ou digamos fisicamente, né? Eu não sei se vou ficar doente amanhã. Eu não sei se minha esposa, se minha mãe, a mãe tá lá. Não sei quando é que ela não tem um controle da minha vida. Não tem controle nenhum. Eu não sei se eu vou ter dor de dente, eu não sei se eu vou ter problema nos olhos. Eu não sei se vou estar bem mentalmente. Eu não sei se eu não consigo controlar um nervosismo, eu não consigo controlar um impulso. Eu sou um exemplo, né? Nós não controlamos nada. Além disso, nós não sabemos nada do espaço, nós não sabemos nada do que está lá em cima. A gente olha para o céu e não entende nada. A gente só sabe que joga a semente na terra, joga a planta e nasce uma planta. A gente não sabe o que está no fundo do mar. A gente não tem controle de nada. E aí a gente precisava para andar, e mais do que isso ainda, nós morremos muito rápido em relação ao que o planeta Terra vive, ou o que está acontecendo ao redor, né? Rapidamente, você vê as pessoas indo, cada dia que passa a gente está mais velho, mais acabadinho, tal, mais envelhecendo, você vai e ninguém tem controle de nada. Dentro disso, desse molde, dessa insegurança, dessa impermanência, a gente não conseguiu viver sem respostas, ou pelo menos respostas ilusórias. Algo que conseguisse nos fazer viver de forma mais agradável, ou acreditando que não estamos sós à deriva. Que essa não explicação, essa doença e esse mal, até o mal a gente criou um molde para ele, né? O caso, tudo que acontece de mal é o Satanás, né? É o cão, o camunhão, o capiroto. Além disso, ainda criou esse molde dessa salvação. Para que a gente conseguisse andar. E aí veio a religião. O homem começou a olhar para o sol e falou, não, Deus é o sol, Deus é a lua. E aí foi passando isso de geração em geração, passando isso para um, passando isso para outro, até que a gente aceitou e criou o que a gente vive hoje de fé. O que é fé hoje? Alguns têm fé em Jesus, alguns acham que a salvação é Jesus, alguns e criou-se todo um molde em cima dessa personalidade, outros em cima, e as histórias se repetem. Se você for ver a história de Jesus, da Arca de Noé, que é antes de Jesus, mas já vem lá na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver que essa história se repete em outras religiões, são bem parecidas as historinhas, parece que copiaram Ctrl+C, Ctrl+V lá nas antigas, e criaram histórias parecidas. Deixa eu botar aqui a musiquinha de novo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque muita coisa que a gente acredita não passa de ilusão. Não passa de contos, de histórias, não passa de conforto. Uma forma de confortar entradas que nós fomos dando e vamos dando na mente aos poucos, que não dá mais para tirar facilmente. A gente não consegue mais. Não adianta chegar para uma pessoa que foi todo domingo assistir uma missa, que teve a sua avó, sua mãe do lado, e leu e trouxe informação que ela achava cabível ou que comportava. Dificilmente a gente abre a possibilidade. Poucas pessoas. Eu não estou falando da revolta, não. Estou falando da crítica positiva, do contrário para a não ilusão, do observar o que está por fora, além dos moldes da mídia, digamos, entre aspas, do que nos engloba, do que nos trava a mente. E aí essa é a nossa fé. Então as pessoas não conseguem, elas criam um molde de salvação. E o pior desse molde de salvação é que, além de elas, num mundo de 10 bilhões de pessoas, que é mais ou menos isso que a gente está chegando já, né, se já não tiver passado, ela achou, cada pessoa foram criando vários ângulos, várias visões, um criou um para Buda, outra para Cristo, outra para Jesus, outra seguindo outro, sabe? E a pessoa pega a religião. Minha avó, por exemplo, minha avó é católica ferrenha, nada contra, pessoa perfeita, maravilhosa, pessoa boa. Perfeita, diga assim, em termos de índole e tal, moral perfeita ninguém é, né? Mas ela, na cabeça dela, não tem mais jeito. Ela tem alguns moldes criados de salvação, de prece, por exemplo, você vai na minha mãe, vai na casa dela lá, tem que acordar cedo, tem que assistir só os determinados canais que ela quer, tem que orar com ela, sabe? Tem umas coisas assim, e tem que agir daquele determinado jeito. Se você assistir um outro canal como o Big Brother, parece fica de mal. Então o ser humano, ele tá cheio de moldezinhos, eu e você, de
coisas que colocaram na cabeça da gente, coisas que não são pensamentos nossos. A maioria das coisas que você fala, que você repete, incluindo eu, não são coisas nossas. Isso foi uma das coisas que me fez pensar muito. Até onde eu estou falando o que eu realmente estou vendo, o que eu vivi, ou o que me falaram, ou o que eu acreditei, o que me empurraram. Porque essa parte na frente aqui, a parte racional, ela não consegue ser usada em muitos pontos. Porque quando você vem da infância para cá, ela não usa isso aqui. Quando você se apaixona, você se ilude, você não usa isso aqui. Quando a religião, quando você vai num lugar, até para ver aqueles negócios de venda lá de comida, não vou falar nome aqui, de Herbalife e tal. Você fica ali, tal, vendo aquelas coisas assim, cara, as pessoas falando, tal, todo mundo falando que vai ficar rico, vendo foto, não sei o que aquilo vai entrando aqui por trás, cara, na parte subconsciente. Vai amortecendo, você não consegue raciocinar direito. E nosso campo visual de ver muita gente dando testemunho de felicidade, de conquista, de isso na religião, a mesma coisa, a mesma área do cérebro. E quando um tempo você se mergulha naquilo, você não enxerga mais, cara, tá assim, ó. E você acha que aquilo é a salvação, que aquele é o caminho. E mais do que achar que é o caminho, a arrogância inconsciente, porque é uma arrogância inconsciente, porque a pessoa não sabe o que faz para salvar o outro. Por um lado, pensa que é bonitinho, botar a cabeça de papai, né? Coisinha fofa, vem me salvar, né? Mas é uma arrogância, porque a pessoa acha no mundo, ela acha que encontrou a salvação. Eu achei a salvação, eu tenho aqui, olhe, eu tenho a salvação. O outro não. Ela tem certeza que aquele é o caminho e o outro está perdido. Ela então sai do caminho dela, invade o seu e fala: eu achei o caminho certo, eu vim lhe levar para a salvação. Isso é de uma arrogância impressionante, porque ela se acha salvo, o outro não, né? Tem até as mensagens de carro assim, que às vezes quando você passa e vê assim: foi Deus que me deu. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Tem um negócio assim, né? Você vai isso também é de, assim, claro que aí é um bom humor, tal, mas é por tabela, como se você não tivesse condição de conquistar as coisas. Tem alguma coisa sempre lhe ajudando. Eu não estou falando aqui que você não acredita em Deus? Não, nesse Deus que vocês, entre aspas, que a religião, que a forma como nós chegamos, acho que é um Deus infantil até. É um Deus que não explica nada, que a gente não entende nada, não pode questionar, porque se questionar Deus, provavelmente vai para o inferno, está desequilibrado, ou não passa de um insano. Como é que questiona Deus? Como é que pessoal, quem é você para questionar Deus, sabe? Que tipo de ser humano é você? Corajosos aqueles que falam alguma coisa sobre isso. Eu não acredito nesse Deus. Na verdade, eu nem sei o que é. Eu prefiro não pensar. Eu saio do corpo, tal, vejo meu corpo deitado, isso é a minha vida, isso é minha realidade. Ilusória ou não. Ela não é baseada em grupo, nem no que escreveram. Eu primeiro me esforço muito. Isso não quer dizer que eu seja certo. Eu posso estar totalmente iludido e abro a possibilidade disso. Porque eu abro. Se você não abre, é como eu falo para as pessoas. Eu não acredito nem em mim direito. Eu duvido de mim, cara. Muitas vezes eu tô deitado, mas duvido mesmo. Eu tô doutrinando desde novo, que é uma doutrina também. É uma forma de enxergar, né? Digamos, é uma regra que eu trago para mim. Questione. Para você não ser um bitolado. Para você não ser um fechado. Para você não aceitar qualquer coisa facilmente. Para você não sair acreditando no que falam. Porque 20, 30, 100 mil pessoas falaram que era o certo. Porque falaram que aquele era o caminho da salvação, sabe? Eu deito e saio, às vezes converso com seres, pessoas, chamam espíritos, né? E mesmo assim, eu desconfio. Eu tenho meus temas. Agora eu saio do corpo, eu fico perfeito. Uns 2, 3 dias na frente, fica aquela crença forte, fica a crença, diga assim, aquela confiança. Aí, se eu começo a não sair na mesma semana, uma semana, já começa a ficar, sabe, é uma coisa que eu preciso estar fazendo constantemente. Eu preciso estar o tempo todo saindo do corpo. Agora, eu também abro a possibilidade de ter a capacidade, de alguma forma, de controlar meus sonhos. De uma forma muito lúcida. Uma capacidade que eu tinha adquirido, agora começou sem querer, né? E hoje eu sei que não é, porque teria que ser uma capacidade mental muito forte para 2 pessoas, 3, 4, como já aconteceu várias vezes, e coisas que eu vi, que comprovei por fora. Eu podia contar N casos aqui para vocês. Eu podia parar, contar N, eu vou fazer um dia
minhas provas da projeção astral. Vai ser um vídeo que eu vou fazer, me cobrem. As minhas comprovações das experiências extracorpóreas. Eu vou contar assim, uns 30 casos para vocês assim, de vivências que eu tive que hoje me fazem ter uma base razoável. Muito longe do que eu acho base ainda. Eu não me baseio em nada que... Eu acho que esse é o caminho. A fé hoje em dia, a Argori Baldo, né? Eu acho que essa fé é essa fé pensada, essa fé racional, essa fé lógica. Eu acredito em mim. Você acredita em quê, Saulo? Em mim. Em mim, assim, no que eu tô vendo. Pô, mas não é isso. É porque eu abro um livro, às vezes, eu não concordo com tudo que o autor fala. Eu concordo com uma coisa ou outra. Por mais que seja, às vezes, até alguém que eu admire e tal, que eu goste de muitas coisas, tem coisas que eu não concordo, que eu não vou muito. Então, isso eu separo, eu consigo separar hoje. Eu acho que esse é o legal, você conseguir estudar e separar. O lance da fé, hoje, ela não passa da insegurança que nós vivemos, da impermanência, do medo da morte, da não resposta, isso no processo natural. E aí veio o fim das criações, as montagens. Nós sentimos que alguma coisa parece existir. Não é possível que eu vou acabar. Dentro desse pensamento surgiram várias linhas, dentro de sonhos, dentro de avisos, né? É por isso que existem mesmo várias respostas por aí, parecidas. As pessoas realmente conseguiram trazer algumas lembranças de seus sonhos, algumas intuições através de captações, algumas mediunidades, alguns contatos diretos, né? Alguns contatos também com seres que não são daqui, né? Que certamente existem. E aí foram criando e aí veio as criações, né? As adicionais, e também o ser humano que manipula o outro. A manipulação na Bíblia. Muita. Como há em muitas coisas que a gente tem no governo, na política, e muitas coisas. Uma das maiores manipulações que eu vejo na Bíblia é a parte sexual. Inventaram, e aí começou a grande porcaria da sociedade, a proibição. Através da proibição nós tivemos vários problemas e temos até hoje problemas fortíssimos, porque era alguma coisa muito forte, que era a parte sexual da gente, que é a vida, a noção da vida, a alegria, a força da comunicação, né? Da comunicação uns com os outros, mas sem essa de moralismo, não, simples, a vida se perpetua. Eu até já contei sobre isso, como nós somos manipulados. Uma das maiores manipulações foi essa da igreja, que se você pegar a Bíblia e ler a história, você vai ver que Pedro, quando Jesus encontrou ele já tinha esposa e filho. Então ele começou a levar a esposa e filho e deixava perto nas cidades. Não tá implícito ali, você consegue ver. E ia pregar. Então Pedro, São Pedro, o famoso santo da igreja, São Pedro, como outros, tinha filho e esposa, né? E até o ano de, acho que mil e alguma coisa, os padres podiam casar na igreja. Eles podiam ter filho. Podiam ter esposa. Quer dizer, fazer um sexozinho ali e tal, não era uma coisa normal, como é hoje em dia. Um cara, sabe? Aí, como a igreja era poderosa e mandava no mundo, a fé, a força da fé, a segurança que ela transmitia, e mais o poder econômico que a igreja transmite, a pobreza, a igreja católica, não é o protestantismo não. Ela transmite para que todos tenham poder, pobreza, perdão. No entanto, ela ostenta a riqueza. Ela tem igrejas com ouro, elas têm uma ostentação total de grandes palácios, de mármores e tal, de total riqueza, mas ostenta a pobreza. A casa de Deus é rica, mas todos são pobres. Aí o que acontecia? Começou a cobrar alguns, digamos, tipos de impostos, e além disso, quando a pessoa ia morrer, o padre era um chamado padre que ia até a beira da cama da pessoa, botava a mão, você se arrepende? Aí o cara, não, eu me arrependo, você se arrepende em quantos hectares, uma coisa assim. Não, me arrependo em não sei quanto de terra, eu dou isso aí para Deus. Então você vai... O cara já tava perdendo mesmo, ia perder tudo, ia entrar no caixão, meu irmão. Ia ter mais nada, né? Pelo menos que investisse no INSS espiritual, né? Fazesse um pequeno investimento que não fiz a vida toda, fazia ali um investimento ali que pudesse valer a pena, tivesse um retorno. Vou parar já, que pode ser que daqui a pouco ela esteja chegando e eu esteja gravando faca aqui ainda, mas vou só terminar o raciocínio. Depois eu continuo.
né? Aí ele chegava e dava. Então essas terras muitas vezes ficavam para uma parte para a igreja e algumas partes, a esposa do padre precisava morrer, tanto que foi a morrer. Precisava viver, né, depois que ele morria. Então ficava para os filhos e para a esposa uma parte disso. A partir daí criou-se então, foi criando o molde, o celibato, que era, e mudar a história da Bíblia. A Bíblia foi refeita nos pontos, como foi refeita várias vezes, né? Queimavam em nome de Deus, em nome de Jesus, queimavam vivo, torto, como eu falei. O celibato, criou-se todo o desenho do sexo proibido. Para começar, Maria era virgem. A Maria nunca fez sexo, ou seja, em outras palavras, nunca entrou um pênis em Maria, nunca. Isso nunca aconteceu. Porém, contudo, todavia, grandes besteira isso, né? Bobagem, mas Jesus nasceu de parto normal, porque não tinha cesariana na época, ele também não podia aparecer do lado de fora. E a cabeça de uma criança é um pouquinho só maior que Fala sério. Ou seja, um pênis não pode, mas sair arrombando tudo ali pode, né? Aí você faz assim, aceitas que alguma coisa saia até santo. Jesus nasceu acabando com Maria, com todo respeito, como toda mulher brincando, né? Um termo, nascer de parto normal, mas fazer sexo não pode, porque é pecado. Por que o sexo é pecado? Porque a partir do momento que você faz sexo, você poderia casar, poderia ter filho. Então o filho era o problema, que as terras ficavam para os filhos. Então corta isso. Cortou, e a partir de agora, para ser santo, para ser um bom homem, tem que ser o mais próximo de Jesus. E como Jesus nasceu sem sexo, padre não pode fazer sexo. Padre não pode casar, entendeu? Porque ele é alguém santo. E aí foi essa criação. A grande lavagem cerebral veio a partir daí. E aí deu um monte de problema social. Isso é uma única informaçãozinha. Olha quanta coisa nós estamos moldados, religiosamente falando. Travados. Essa nossa fé de hoje, quando você fecha os olhos, não são as palavras ou a forma como você direciona. A gente, às vezes, quando fecha o olho e faz uma prece, eu diria que é um dos poucos momentos que a pessoa faz uma meditação. Ela não percebe, mas é uma meditação. O que é meditação? É o contato lá fora? Não. A prece é uma meditação que a pessoa faz o contato com ela lá fora. Ela pensa que faz isso e faz também. Ela se esforça para isso. Mas principalmente ela faz contato consigo mesma. Ela conversa sobre a dificuldade que está enfrentando, dando ao seu próprio interior um pouquinho de atenção para o jeito certo. Estou com dificuldade, queria muito receber ajuda, eu preciso de uma força, me ajude tal pessoa, ajude aquela pessoa que está doente, faça com que... Sabe, é como se você estivesse se organizando o que está bagunçado dentro de você. É uma autoanálise. E essa autoanálise faz a pessoa se sentir bem, melhora as suas energias também quando ela pensa positivo, ela abre a possibilidade do positivismo, alguma coisa também acaba vindo e dá uma força. Por quê? Porque ela se colocou na posição positiva dela mesma com ela mesma. A consequência disso é que todas as energias vêm em direção a ela. Não existe nenhum Deus, eu penso, seria um Deus injusto, que só ajude, só vá atrás de quem o louva, de quem o busca. Não é que busca, é a questão, é que nem o sol. O sol está batendo igual para todos, é que nem a gravidade empurrando todos para baixo. E é a mesma coisa, essa energia que está aqui, ela está empurrando todos, está em cima de nós exatamente da forma certa. A chave da conexão é como eu internamente me ponho em relação a ela. É como se fosse, tanto que os pacientes com mente mais positiva, mais alegre, eles têm um quadro bem melhor de recuperação e tudo mais, isso é comprovado. Então é isso que acontece. Essa fé, ela faz a gente se sentir bem. E aí a gente acaba, às vezes, vai para a igreja, as energias são trocadas. Às vezes a pessoa sente aquela energia, está todo mundo chorando dentro da igreja, todo mundo emocionado, sentiu o Espírito Santo e tal. Ela está entrando em contato com ela mesma, sentindo a energia de todo mundo, mais o processo da comoção e da lavagem também cerebral que existe ali, claro. E claro, também existe ali energias vindo, sabe Deus de onde, né? Entre aspas, Deus, né? Que ajuda no processo. Então, ele está falando da fé aqui de uma forma bem profunda, muito maior do que só dessa fé cega que você fecha o olho, muito maior do que a fé do ser humano
de nós, seres humanos, impensada, né? Que onde a pessoa se diz controlada e não é esse o fato. Onde a pessoa se diz, ela cria um molde do correto, do perfeito, e ela cobra do outro que seja assim. Por exemplo, no meu caso, como eu me digo espiritualista, ou faço um projeto que divulga informações da forma mais simples possível, cada dia eu tento me desvincular mais de procedimentos que possam me levar a fanatismo, mas eu me esforço bastante. Pra mim mesmo, não é pra ninguém não, pra mim, isso é meu, é meu, sabe? Enfim, eu perdi o raciocínio, mas voltando aqui, passou 3 pessoas, tá tendo um casamento aqui, passaram uns 4, 5 pessoas assim, olhando pra mim aqui, eu fiquei sem graça, né? Eu só falei, que diabo aqui, desgraçado, 2 câmeras ali falando ali, né? Enfim, voltando aqui, tentando voltar aqui, porra, a cara da mulher me olhando aqui foi pau, velho. E é dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu enxergo a nossa fé, e como as pessoas estão se portando nessa fé em relação a elas mesmas e ao mundo. Eu voltei o raciocínio. Elas cobram de Saulo, e como cobram de você, como cobram do padre Marcelo Rossi, como uma perfeição. Às vezes eu vejo um comentário, porra, me admira muito você, meu Deus do céu, o cara falou isso. Existe hoje em dia como existe, sempre existiu, né? Mas as pessoas, elas falam sem nem que... O que importa é o seguinte, você discordou de mim. Você vai de encontro ao que eu penso. Ou seja, jamais pense. Só siga o molde. Só siga a forma. Só siga o padrão. Se você sair muito disso, você é um louco. Você é um desequilibrado. São tipos de pensamentos que a grande maioria tem. Se você chegar a falar uma frase bonita, não, Deus é fiel, com certeza, sabe? Todo mundo vai dar like. Deus é fiel, ainda compartilha no Facebook. Grandes palavras, você sabe? É o tipo de coisa, nunca pense. Se você pensar muito, hoje em dia, e quando não é pensar, não é ser de contra. Mas só que quando você pensa, você acaba sendo do contra sobre muitas coisas, num contra de forma equilibrada. É o que eu busco. Eu busco ver a coisa de uma forma tranquila, mas sem me conflitar com isso. Porque tem gente que fica conflitado, né? Vira pau, quer brigar, quer falar mal. Eu acho que não é por aí. Né? Não precisa disso. Mas a gente pode, com uma forma carinhosa, de uma forma educada, tentar ajudar o direcionamento dessas palavras. Até porque a gente está se ajudando também, está passando mais gente aqui. Daqui a pouco a gente também está se ajudando. Quando eu falo essas coisas, eu estou me autoafirmando, eu estou buscando também direcionar minhas ideias. É isso que eu queria que você fizesse desse vídeo. Que postasse um pouquinho, é um bate-papo isso aqui, um bate-papo sobre fé, eu sei que eu vou escrever. Geral, né? Sobre a forma como nós enxergamos a fé. Eu acredito em alguma coisa, cara? Eu sei que eu vou continuar, sabe? Eu tenho certeza disso. Que um dia, quase toda noite eu vejo meu corpo deitado, não vai ser... A diferença é que eu vou entrar na catalepsia total, catalepsia projetiva total, que o corpo não se mexe mais e vou se me afastar. Vou assistir meu enterro, meu irmão. Vou assistir esse bolota de carne ali, velho, ou não, né? Olha que desgraça que eu vivi, meu irmão. Aquele ali, ó, tá vendo ali? Eu falando com o mentor. Nunca mais peço conselho a você, seu miserável. Olha onde você me mandou encarnar. Eu tão bonito aqui, chega lá, tal, não sei o que. Brincando, né? Vou assistir meu enterro. E acho legal, é horrível. O pessoal fala, mas é o seguinte, eu vou no meu enterro agora. Uma coisa interessante para ser feita. Vá no seu enterro quando você morrer. Vá lá assistir. Que deve ser legal. Na hora que fechar lá dentro, falar Saulo Calderon. Vai lá, vamos. Ali, ó, era Saulo Calderon nessa vida. E você é quem agora? Agora eu continuo sendo eu mesmo aqui, né? Eu sou o próprio Saulo. Bom, eu tô ficando por aqui. Um bate-papo simples. A gente podia conversar aqui um tempão. Uma troca de informação, na verdade. Queria poder ter mais gente para discutir esse assunto. Na boa. Discuta na boa comigo, certo? Bota os assuntos aí e vamos bater papo. Um abraço para você. Fiquei na musiquinha aqui no loop, né? Espero que tenha pego. FOI. Fui. E não brigue comigo, me queiram bem, certo? Quando você for postar, poste com carinho. Mas se der porrada também faz parte, tô acostumado. Fui.